resumo completo de The Walking Dead, o resumo da série da primeira até a 11ª temporada, tudo que acontece ali em um vídeo. Sim, pra você que não assistiu tudo, ficar sabendo de uma forma mais fácil, e pra você que já assistiu tudo, mas quer refrescar a memória de tudo que acontece. Se você quer saber, é só colar aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, pra gente fazer o grandíssimo resumo, o vídeo da história completa da série. E justamente porque tem muita coisa pra contar, já vamos lá, já deixa esse like que ajuda muito mesmo na divulgação e dá muito trabalho pra fazer esse tipo de vídeo. E se inscreva aí no canal que a gente atualiza tudo sobre esse universo sempre. Primeira temporada de The Walking Dead. Tudo começa com a história de Rick Grimes, um vice-xerife do condado de King County. Um pai de família ali que tá num dia de trabalho com seu companheiro e amigo Shane. Sim, só que justamente eles são chamados pra uma ocorrência, uma perseguição de bandidos. E é ali que tudo se complica. No meio da troca de tiros com os bandidos, um deles surpreende o Rick Grimes, que toma um tiro e acaba indo parar no hospital em coma. No meio das várias semanas que ele ficou ali em coma, ele foi sendo visitado pelo seu amigo Shane. Só que depois de alguns dias, quando o Rick acorda desse coma, ele percebe que o mundo está mudado, que não tem ninguém ali naquele hospital. Quando ele levanta e sai, ele percebe um hospital completamente deserto, inclusive com uma porta muito esquisita, que parece ter monstros atrás dessa porta. E aí que saindo dali, ele se depara com a descoberta de um apocalipse que aconteceu enquanto ele estava em coma. Uma doença que devastou a população e matou vários. Um mundo completamente novo para Rick Grimes, que faz com que ele tente voltar na sua casa para encontrar sua família, seu filho Carl e sua esposa Lori. Ele não encontra, mas quem encontra ele é um cara chamado Morgan Jones, que tá ali com seu filho após ter perdido sua esposa há um tempo, e ajuda o Rick. O Rick se decompõe, vai até a delegacia, conseguir as roupas, as armas para poder se prepararem, e aí que o grupo acaba se separando com uma promessa de que eles iriam entrar em contato por rádio. Rick então decide viajar sozinho para Atlanta em busca da sua família, e é ali que ele consegue descobrir um grupo de sobreviventes que tá precisando de ajuda ali na cidade e que vive em um acampamento nos arredores. Esse grupo é composto por Glenn, Daryl, T-Dog, e é justamente quando ele chega até o acampamento desse grupo que ele descobre que a sua família tá ali, Lori e Carl. Temos um encontro emocionante, só que a descoberta também de que Lori estava com Shane, seu melhor amigo. Mesmo com pouco tempo que o Rick teria sido dado como morto, que é uma surpresa pra Lori, o que gera um desconforto no Shane, mas eles seguem como um grupo, tentando sobreviver com diversos desafios ali do apocalipse, e inclusive um deles é o ataque de uma horda de zumbis que acontece ali no acampamento, que acaba gerando a morte de Amy, que é a irmã de uma das personagens ali chamada Andrea, e de vários outros presentes ali do grupo, fazendo com que os líderes, né, Rick agora junto com o Shane, tenham que tomar decisões drásticas, e a principal decisão deles é ir em direção ao CDC, o Centro de Controle de Doenças da cidade de Atlanta, que seria o local onde eles teriam uma esperança para poder sobreviver e descobrir mais sobre essa infecção que assola a humanidade aí. Mas o grande problema é que quando eles chegam, eles encontram um local completamente abandonado, que demora muito pra alguém responder eles. Eles batem, procuram, tentam conseguir uma entrada, e quando conseguem um contato, eles descobrem um cientista ali dentro, Dr. Edwin Jenner, o último cientista que ficou vivo nesse local, após vários fugirem, morrerem ou surtarem. E é justamente ele que libera a entrada do grupo e clarifica toda a situação pra ele. A situação de que estamos diante uma infecção totalmente mortal que toma conta do cérebro. Inclusive, ele conta pro Rick ali no ouvido que todas as pessoas do mundo estão infectadas por isso, basta as pessoas morrerem, elas vão se transformar em zumbis. E sim, com o passar do tempo, nós vamos entendendo um pouco mais sobre o CDC e entendendo também que o Dr. Jenner é uma pessoa que não acredita muito mais na humanidade e não acredita mais na sobrevivência. Inclusive, ele ativa um protocolo de autodestruição do CDC, que tudo vai ser explodido, todo mundo que tá ali vai acabar morrendo, e não libera a saída dos personagens, justamente por acreditar que a vida lá fora nesse apocalipse é muito pior do que morrer. No meio disso tudo, após implorar muito, após muito diálogo e ameaças, Rick e o seu grupo acabam conseguindo convencer Jenner a liberar eles, mas não são todos que decidem fugir e ir embora. Jack, que é uma das personagens que tava ali no grupo dos sobreviventes do acampamento, decide ficar, prefere ficar ali pra explosão. E no final das contas, após Rick e o seu grupo conseguirem sair e deixar os outros ali, acontece a explosão do CDC. Ele vai embora, acaba não sobrando mais nada, fazendo com que o Rick e o seu grupo tenham que se direcionar pra outro lugar. E disso vamos pra segunda temporada. Após os acontecimentos do CDC, Rick e seu grupo decidem deixar Atlanta, indo em direção a um chamado Fort Benning, que seria uma base militar conhecida que poderia acabar tendo sobreviventes. Então eles pegam as estradas abandonadas ali e seguem. Só que ali temos um problema, uma horda se aproxima do grupo, que faz com que o grupo tenha que se esconder debaixo de carros e outros lugares, e Sofia, a filha da Carol, uma das personagens ali, acaba fugindo pra mata e desaparecendo. Faz com que o Rick e o seu grupo agora tenham uma grande missão de encontrar Sofia. Eles tentam procurar de toda forma, até que no meio dessa procura, Carl, o filho do Rick, avista um cervo no meio da floresta, e extremamente fascinado com isso, fica parado assistindo, quando de repente acaba baleado por um caçador que tentava atirar no cervo ali. Isso faz com que o Rick fique louco, tentando salvar o seu filho, e vai em direção à fazenda mais próxima ali pedir ajuda. E é ali que somos apresentados pra Herschel, dono
dono da propriedade e sua família. Ali Carl, depois de correr muito risco, com o tempo passando e o Rick e o seu grupo tendo que encontrar suprimentos e outras coisas, acaba que ele é salvo, mas as coisas se intensificam ali na fazenda. Com o tempo, o clima entre Rick e Shane vai se intensificando, com o Shane com inveja do Rick tá ali assumindo a família e o grupo que ele achava que era dele, enquanto ele também não concorda com os princípios do Rick. Eles entram muito em conflito, mas o principal ponto de desconforto da história que encaminha tudo é quando descobrem que Herschel, o dono da fazenda ali, mantém um celeiro onde ele guarda zumbis, porque ele acha que não são pessoas mortas, mas sim pessoas doentes que podem voltar. No meio disso tudo também temos o ponto de que o Rick acaba descobrindo que Lori e Shane, enquanto ele estava em coma, se envolveram e que Lori está grávida. Mas aí o grande ponto acontece quando o grupo, que já tá em desacordo, já tá incomodado ali com o ponto da fazenda, se direciona para desvendar as questões do celeiro, onde estão os zumbis ali. E é justamente Shane que, revoltado, toma atitudes abruptas ali de abrir o celeiro, matar zumbis. Só que no meio disso eles acabam descobrindo que quem estava ali esse tempo todo era a Sofia. A Sofia, a filha da Carol, que tinha sumido lá no início, agora zumbificada, que significa que ela morreu de verdade. Ficou como zumbi na floresta e no meio da coleta de zumbis que o Herschel fazia para colocar no celeiro, ele colocou ela ali, achando que era uma doente normal. Rick, então, é obrigado a tomar a posição e matar a zumbi da Sofia em frente à sua mãe, a Carol, que acaba sofrendo muito nos braços do Daryl ali, mas as tensões não param por aí. No meio de tudo isso, a amizade entre Rick e Shane vai só se deteriorando, fazendo com que Shane tente armar uma emboscada pro Rick, pra matar ele mesmo e assumir o grupo. E aí que no momento que o Rick acalma a situação, sabendo que a qualquer momento o Shane poderia matar ele pega e mata seu melhor amigo, com uma defesa pra evitar que o pior acontecesse depois. Depois disso, Carl, filho do Rick, aparece surpreso com toda a situação e se depara com um zumbi do Shane e acaba finalizando ele com um tiro. Só que o grande ponto é que todas essas situações e barulhos atraem uma horda grande de zumbis ali pra fazenda, obrigando com que o Rick, com a ajuda de Carl, coloque fogo ali no celeiro pra atrair todos os zumbis pra lá. No meio disso, todos os personagens têm que tentar uma fuga desesperada, muito louca. Temos várias mortes de membros da família do Herschel, mas a maioria dos personagens consegue fugir. E vamos pra terceira temporada. Na sequência, Rick e o seu grupo, sem a Andrea, que tinha ficado perdida no meio do caminho, acabam encontrando uma prisão abandonada, que ali eles veem como única solução pra estabelecer uma nova base. E é isso que eles tentam fazer. Eles avançam sobre a prisão, matam vários zumbis, tomam a prisão pra eles e estabelecem ali como uma espécie de base segura, só que nem tudo tava seguro. No meio de tudo isso, durante um ataque de zumbis que acontece na prisão, Lori, que tava grávida, entra em trabalho de parto, fazendo com que no meio do caos eles tenham que se esconder em uma cela improvisada, ela com Meg, filha do Herschel, e o seu filho Carl. E é ali que ela dá à luz a bebê, a Judith, ainda conhece ela, se despede do seu filho Carl e acaba morrendo por complicações. A partir disso, Rick sofre muito, começa a ficar muito perturbado e alucinado, ver sua esposa Lori em todos os lugares. Muitas alucinações e problemas na cabeça começam a acontecer. Enquanto tudo isso acontecia, Andrea, que tinha ficado pra trás após os ataques na fazenda, era encontrada e salva na floresta por uma personagem chamada Michonne, uma nova conhecida ali. E nesse caminho, elas acabam conhecendo um grupo que vive em uma comunidade chamada Woodbury, uma comunidade pós o apocalipse, que vive muito bem, tranquilamente, várias pessoas numa mesma cidade cercada. Essa comunidade que é liderada por um rosto que parece ser muito bondoso, de um cara chamado Philip, conhecido como Governador, o qual Andrea se apaixona por ele durante a temporada. E logo esse personagem mostra suas garras, né? Governador se revela uma pessoa completamente mal, um cara psicopata que quando descobre sobre a prisão, ele quer ir lá tomar a prisão pra ele. Temos diversos acontecimentos dele prendendo vários personagens do grupo do Rick, sequestrando. Inclusive temos uma batalha marcante dele com Michonne, a mulher que tinha ajudado a Andrea, que não confiava nele desde o início e se provou verdadeiro. No meio dessa batalha, Michonne acaba furando o olho dele ali com um pedaço de vidro. Após vários acontecimentos, temos uma reunião marcada entre Rick e Governador pra discutir a paz entre os grupos, onde o próprio Governador pede pra que Rick se renda e o Rick não aceita isso. E aí o Governador oferece uma proposta, um acordo pra Rick, de Rick entregar a Michonne pra ele e o grupo do Rick será deixado em paz. No meio disso, Andrea, que tava ali do lado do Governador, acaba descobrindo as verdadeiras garras e verdades sobre ele. Também temos uma trama do Merle, o irmão do Daryl, né, que lá no início, na primeira temporada, quando o Rick encontrou o grupo de sobreviventes, deixou ele algemado no telhado de um prédio em Atlanta. Ele volta como inimigo e um dos capangas do grupo do Governador e tenta uma aproximação ali, inclusive, com o grupo, com o Daryl, que não dá certo. Ele acaba se provando ser do lado do Governador mesmo. Sequestra a Michonne ali mais pra esse final. No final, o Merle até parece se direcionar a querer acabar com o Governador, mas o Governador encontra ele ali e Merle acaba sendo morto da pior forma possível pelo Governador. Eles têm uma grande luta onde o Governador acaba arrancando dedos dele ali no dente e ele mata o Merle a tiro. No final, o Governador acaba descobrindo as intenções de Andrea, que Andrea percebeu a maldade dele e acaba direcionando pra matar ela, forçando com que Milton, o seu cientista que trabalhava em Woodbury, faça isso. Ele não consegue, mas ele acaba zumbificado e depois morde Andrea, que é infectada ali. E quando o grupo do Rick chega pra poder salvar, resgatar ela, ela já tá mordida e acontece a morte de Andrea. O Governador, sem saber que o grupo do Rick tinha saído da prisão, acaba decidindo fazer um ataque lá, e quando eles chegam, são afugentados por tiros e armadilhas que foram deixadas ali. Enquanto isso, ali em Woodbury, Rick e o seu grupo, no final das contas, após a morte de Andrea e tudo acontecendo, convence vários moradores, a maioria dos moradores restantes ali da comunidade, a ir embora com eles pra prisão. E daí direcionamos pra quarta temporada. Após alguns meses de paz, depois do ataque do Governador, o grupo da prisão acaba sendo assolado por uma gripe, que acaba matando vários
vários membros ali. Enquanto isso, o governador, depois de perder e inclusive terminar de queimar e destruir Woodbury, se reergue, constrói um novo grupo e desenvolve várias pessoas para que eles possam atacar novamente a prisão. O grupo avança e, em meio a vários acontecimentos, Herschel e Michonne são sequestrados, sim, pelo grupo do governador, fazendo com que eles tenham alguém como refém e iniciem um ataque. Usando um tanque de guerra, o governador e o seu grupo aparecem de frente à prisão, colocando Michonne e Herschel como reféns. E após uma tentativa falha do Rick tentar negociar com o governador e o governador achar que o Rick tá mentindo, o governador usa a katana de Michonne para matar Herschel. Ele mata Herschel na frente de todos, fazendo com que a guerra ali na prisão estoure, eles podendo inclusive avançar com um tanque de guerra, esse que é destruído pelo Daryl, né, após jogar uma granada ali dentro do cano. Mas no meio disso, tiroteio, explosão e destruição é o que marca a prisão ali. Várias mortes, o caos, o grupo separado. E no meio dessa guerra, tudo se direciona para uma luta final entre o Rick e o governador, onde o Rick apanha muito e quando ele tá próximo a morrer, quando o governador tá próximo a matar o Rick com as suas próprias mãos, Michonne surpreende, atravessando sua katana pelas costas do governador, que mais tarde, depois de ficar ali no chão agonizando, é finalizado por Lily, uma personagem que tem uma irmã chamada Tara, que apareceu ali nesse início da quarta temporada dando uma ajuda para o governador, achando que ele era uma pessoa boa e descobre que ele é uma pessoa má. Inclusive, não conseguiu proteger a filha dela que morreu. Ela sim finaliza o governador. Seguindo o fim desse grupo inimigo, todo o grupo ali da prisão se separa após a prisão ser toda destruída. Rick fica junto com Crow e acabam não descobrindo onde Judith está, achando que a Judith morreu, né, a bebê. Eles seguem sozinhos, encontram Michonne no meio do caminho e passam a avançar ali, os três, com uma nova meta, um novo possível lugar seguro chamado Terminus. Um local que existem placas espalhadas sobre esse lugar, fazendo uma boa propaganda que seria um local bom, que inclusive todos os outros grupos que também seguem separados ali após a prisão, vão pra esse mesmo lugar, seguem com esse mesmo objetivo. Que inclusive um desses é Carol junto com Tyrese, que encontraram algumas crianças pra ajudar, que são Lizzie e Mika, duas irmãs, e também a bebê Judith, eles resgataram. No meio desse caminho a gente acaba tendo a morte de Lizzie e Mika, temos vários desafios pra eles, todos os grupos separados têm seus desafios, mas como principal, depois de Rick encontrar um grupo de motoqueiros que se provam sendo inimigos deles, ele acaba vencendo esse grupo, matando todos friamente em seu momento sanguinário, e no final das contas todos se unem indo em direção ao término, um local que descobrem que não é tão amigável assim, eles terminam presos em um vagão. Temporada 5. A temporada começa após esse grupo do término se revelar serem canibais, eles matam pessoas, fazem abates ali como um frigorífico, e tudo começa com todos ali enfileirados, prontos para serem abatidos, mortos, inclusive Rick, Glenn, Daryl. Só que temos a grande surpresa, Carol, que não tinha ido pro grupo ainda com o Terminus, chega ali de surpresa, descobre a maldade, causa explosões, chama atenção, mata vários do grupo do Terminus, situação que atrai vários zumbis, causa a destruição total da base e boa parte do grupo, e o grupo consegue escapar, só que logo vem novos problemas. No meio de todas essas situações da floresta e do Terminus, Beth, que é uma das filhas do Herschel, que inclusive estava junto com Daryl, acaba desaparecendo. Ela foi capturada por um grupo de policiais da cidade de Atlanta e levada pra lá. E enquanto a maior parte do grupo conhece um padre chamado Gabriel e acaba se estabelecendo em uma igreja, Carol e Daryl são encarregados de ir em direção a Atlanta para poder encontrar e descobrir sobre a Beth. E ali, Carol também é capturada pelo grupo de policiais. Ainda na igreja do padre, onde eles se estabeleceram, Rick havia matado Garrett, o líder restante ali, com os outros sobreviventes restantes do Terminus, que ainda assolavam o grupo, eles matam eles friamente. E no meio de tudo isso também temos o aparecimento de Abraham e o seu grupo, acompanhado de Rosita e Eugene, que diz ser um cientista. Abraham estaria acreditando no Eugene para levar ele para Washington, que ele conseguiria a cura, mas logo descobre que é uma mentira. E acaba no final das contas que tudo se direciona para que Rick e o seu grupo vão a Atlanta para poder tentar resgatar Beth e Carol, que estão ali no poder dos policiais do hospital. Isso acaba não dando muito certo, porque após Beth deixar o grupo ali, deixar uma policial maldosa que lidera esse grupo, chamada Dawn, ela decide, como um ato de vingança, tentar acertar uma tesoura nela. Como reflexo, Dawn, que estava armada, acaba acertando um tiro na cabeça de Beth, matando ela. Daryl mata a Dawn, mas temos essa sequência triste, perda de alguém importante do grupo. A partir disso e dessa perda, o grupo de sobreviventes segue vagando ali em busca de comida, em busca de um local pra ficar. Vagam por vários meses, acabam esgotando todos os seus suprimentos. Inclusive ficam até sem água, sendo obrigados a tomar a água da chuva, tomar um banho ali com a chuva. Mas é isso que a esperança surge. Após uma tempestade, eles seriam obrigados a esconder ali num celeiro, surge Aaron, um personagem ali que é recrutador de uma comunidade chamada Alexandria, que convida todos os personagens pra lá. Uma comunidade grande, segura, sustentável, toda murada, a maior comunidade que já teria aparecido até então, que faz com que Rick e o seu grupo desconfiem, né? A adaptação pros personagens acaba sendo bem complicada, mas Rick ali e Michonne, por exemplo, conseguem se enquadrar como oficiais ali, como se fossem guardas ali do grupo. Pra Daryl acaba sendo muito mais difícil aceitar essa ideia de vida, aceitar uma casa, aceitar um banho, mas aos poucos o grupo vai sendo inserido em Alexandria, também com conflitos. Ali em Alexandria, Rick conhece e se apaixona por Jessie, uma mãe de 2 filhos que acaba sendo sempre violentada pelo seu marido, não tem nenhuma proximidade com o seu marido, chamado Pete, que faz com que os ânimos fiquem elevados, acabe gerando uma briga, inclusive e principalmente um acontecimento que leva com que Pete, ao tentar matar o Rick, seja impedido pelo Reg, que é o marido da líder de Alexandria, a Deanna Monroe. Quando o Reg tenta impedir, Pete acaba cortando o pescoço dele, fazendo com que tenham que
que neutralizar o cara e Rick seja obrigado a finalizar esse personagem. E seguimos pra 6ª temporada. Depois da tragédia que aconteceu, as coisas começam a voltar ao normal ali em Alexandria. Principalmente a líder confia, né, no grupo do próprio Rick pra poder comandar e proteger a comunidade, que é o que eles tentam fazer. Mas novos inimigos começam a invadir, começam a surgir, assolando todos, um grupo chamado de Wolves. Liderados por um cara chamado Owen, eles fazem um W ali na cabeça, se dizem lobos, e acabam atacando a comunidade. No final das contas, eles são vencidos e mortos, mas uma horda de zumbis gigantesca acaba atacando Alexandria, invadindo toda a comunidade, colocando tudo em risco. Ali, Rick e seu grupo tentam se juntar o máximo possível pra poder proteger a comunidade e todos sobreviverem. Usam a estratégia de se lambuzarem com vísceras de zumbis, pra que os zumbis não queiram atacar eles possam andar ali tranquilamente. Temos grandes momentos de tensão, eles precisam segurar muito tempo nesse meio de zumbis até a noite, e é ali que o problema acontece. Um dos filhos de Jesse, que é uma das moradoras ali de Alexandria que o Rick tava apaixonado, o Sam, né, ele acaba se desesperando muito, chamando a atenção ali dos zumbis, que provoca a morte dele e da sua mãe, Jesse. Após isso, Ron, que já tava revoltado por ter perdido seu pai na temporada anterior, agora perde toda a sua família, se direciona pra poder tentar matar Rick, mas quando Michonne surpreende ele ali com a katana, ele acerta um tiro no olho do Carl. Carl, mais uma vez baleado, agora possivelmente ainda mais grave, é direcionado por Rick pra enfermaria. E aí que temos um momento ápice da loucura e fúria de Rick, em que pra descontar toda a sua raiva, ele vai lá fora e começa a matar todos os zumbis sozinho, em muita loucura. Os outros personagens também acabam ajudando e eles acabam eliminando ali, limpando os zumbis que tinham invadido a comunidade. Mas aí tudo segue. Na sequência, após tudo se estabilizar, Rick e Daryl vão numa busca de suprimentos, onde eles acabam conhecendo um personagem chamado Paul Rovia, que é conhecido como Jesus. Ele acaba surpreendendo Rick e Daryl diversas vezes, mas se prova amigável, apresentando pra eles sua comunidade chamada Hilltop, uma comunidade que tem um casarão ali, que ele faz parte, mas que é liderada por um cara chamado Gregory. A partir de tudo isso, Rick e seu grupo tomam conhecimento dos Salvadores, que são um grupo que cobram essas comunidades metade dos seus suprimentos. Vão em cima de Hilltop pra poder pegar isso, e fazem isso com outras comunidades. No meio do caminho, eles já haviam encontrado outros membros desse grupo, e eles seguem pra poder tentar entender melhor. E aí que eles descobrem que é um grupo que aplica ditaduras em comunidades mesmo, totalmente perigoso, liderado por um cara chamado Negan, e eles decidem ir atrás desse próprio personagem pra poder ir diretamente na fonte e acabar com isso, matar todos. Eles atacam o posto avançado dos Salvadores, matam vários friamente na procura pelo Negan, não acham ele, e justamente como retaliação, Negan coloca o seu grupo pra poder ir atrás deles, e começa a cercá-los cada vez mais, até que em uma noite, quando boa parte do grupo tá ali junto, eles são cercados, colocados de joelhos e apresentados pra Negan, o líder desse grupo, que vai ali pra poder puni-lo. Negan se apresenta como um vilão bem maldoso e escolhe entre um dos personagens pra poder matar com o seu taco de arame farpado chamado Lucille, e nisso já estamos na 7ª temporada. No meio dessa escolha, ele acaba decidindo por Abraham, um dos membros ali do grupo, que acaba sendo morto friamente. Por conta disso, Daryl decide reagir, acertando um soco no Negan totalmente de raiva ali, fazendo com que Negan escolha outra pessoa pra matar e siga. Negan acaba então matando Glenn friamente na frente de Maggie, que tava como sua esposa ali, e inclusive tava grávida dele, deixando todos de boca aberta, destruindo ele ali, fazendo com que eles passem a noite diante de toda aquela situação, com os corpos jogados ali, inclusive quase cortando o braço do Carl, filho do Rick, obrigando com que eles sirvam a ele, com que eles se rendam a ele. Depois de toda a situação, como garantia de tudo que aconteceu, o Negan ainda leva Daryl como prisioneiro, que ele fica preso ali, sendo torturado psicologicamente na base do próprio Negan, um local conhecido como Santuário, e logo depois Negan vai em direção a Alexandria, pra incluir ela também nessa lista de grupos que eles comandam, que eles pegam metade dos suprimentos, que eles têm que servir a eles, falando que sempre eles vão voltar pra poder pegar mais. A partir disso, Carol e o próprio Morgan, que já tinha voltado ao grupo depois de anos aí, e já tava ajudando nas situações, eles não estavam envolvidos, né, nessa situação do Negan, nem estavam sabendo. E inclusive, enquanto tudo isso acontecia, eles conheciam uma nova comunidade, conhecido Reino, que é uma outra grande comunidade liderada por um cara chamado Ezequiel, que se considera o rei Ezequiel, e inclusive tem uma tigresa como um bicho de estimação. Enquanto isso, voltando ao avanço do Negan a Alexandria, Rosita e Eugene se juntam pra poder produzir uma bala pra tentar matar o personagem. Eugene produz, Rosita tenta atirar no próprio Negan na visita dele, mas a bala acaba pegando no taco do Negan, protegendo ele. Negan, ao perceber toda a situação e se tornar mais intimidador ainda, acaba pegando Eugene como uma pessoa pra fazer parte do seu grupo, inclusive pra produzir balas pra ele, porque ele sabe produzir. No final das contas, Eugene acaba se alinhando, né, aos princípios do Negan, fica do lado dele. Na sequência, Rick e o seu grupo, na busca por suprimentos e armas, acabam conhecendo um novo grupo. São conhecidos como Catadores, mas é basicamente o grupo do lixão, liderado por uma mulher chamada Jades. Ali, após ser preso e correr alguns riscos, ele acaba meio que conseguindo conquistar a confiança de Jades e acreditando que trouxe ela pro seu lado, inclusive pra poder resistir a Negan com armas e outras coisas. Só que no exato momento, quando Negan está próximo a atacar e eles estão próximos a surpreender Negan com esse grupo e com armas, é revelado que Jades e o seu grupo já tinham sido manipulados pelo Negan, já estavam do lado deles e traem o grupo de Rick, colocando todos de joelho ali novamente, fazendo com que Negan esteja pronto para uma próxima punição, preparado para poder matar Crowley. E é nesse momento que Meg e o grupo de Hilltop, junto também com o grupo do Reino, chegam para poder surpreender todos na situação. Começa um tiroteio, eles surpreendem os Salvadores, inclusive o grupo do lixão também, matam vários. Eles acabam intimidando Negan, que recua para se preparar
preparar para uma guerra. E seguimos para a temporada 8. Uma guerra começa entre o grupo do Rick e os sobreviventes que estão do seu lado e o grupo do Negan e os salvadores. Uma guerra com diversos conflitos, tiroteios que também envolve um novo grupo que tinha aparecido ali na 7ª temporada, que são umas mulheres de uma comunidade litorânea chamada Oceanside. Eles guerriam, várias pessoas são mortas, inclusive em um dos ataques que Negan faz a Alexandria, um ataque de bombas. Carl, o filho do Rick, revela que havia sido mordido por um zumbi após um momento que ele tentou salvar o Siddiq, um novo personagem que estava perdido na floresta. Carl foi mordido de forma letal na barriga, que obriga com que ele seja finalizado, decretada a morte do personagem, o que impacta demais o Rick. Mas a guerra segue até uma batalha final, onde Negan consegue emboscar todo o grupo do Rick, consegue cercar todos e preparar para poder matar todos. Só que quando Negan ordena com que todos os soldados dele atirem, as armas explodem em suas mãos, fazendo com que vários deles morram, com que todo o exército caia ali, provando que Eugene adulterou todas as balas das armas. Eugene, que tinha passado a ser seu produtor de balas, tinha se provado ser aliado do próprio Negan, mas que na verdade ele só virou ali contra o próprio Negan para poder ajudar o seu grupo. Rick e Negan então tem uma batalha final em que o Rick consegue cortar um pedaço do pescoço do Negan ali e tirar vantagem dele. Quando tá pronto para matar, ele decide não matar, por conta da morte do Carl, que fez com que o Rick aprendesse a misericórdia, para que sua misericórdia prevalecesse sobre sua ira, o que provoca a revolta de Maggie, que tinha tido seu marido Glenn morto pelo Negan e queria a morte dele. Mas no final das contas, a maior parte dos salvadores são rendidos, vários juntam-se ao grupo do Rick e Negan vai preso em Alexandria. E seguimos para a 9ª temporada. 18 meses após a queda do Negan, os grupos estão vivendo em harmonia. Oceanside, Alexandria, o santuário é uma base que agora é do próprio Rick, e o próprio Rick propõe com que uma ponte seja construída para liberar e facilitar o acesso e comércio entre as comunidades. Só que os conflitos começam a aparecer cada vez mais, com ex-salvadores presentes ali no grupo, gerando conflitos, inclusive com o próprio Daryl. E a tensão vai crescendo, com Maggie, que agora lidera Hilltop, ainda descontente com a decisão do Rick, não concordando com o Negan preso e vivo, criando um complô com outros personagens que concordam com ela para poder tentar matar o Negan. E é no meio disso que tudo acontece. Rick ouve sobre Maggie indo em direção a Alexandria para poder matar o Negan, Michonne avisa para ele, e o Rick segue com Daryl nessa direção. Só que Daryl interrompe o Rick e decide atrapalhar ele, porque ele tá do lado da Maggie, ele quer que a morte do Negan aconteça. E temos uma briga entre os dois personagens que só piora tudo. Porque, primeiro, Maggie, quando chega em Alexandria para poder tentar matar Negan, ela é liberada pela Michonne, mas ela percebe que o Negan tá num estado deplorável, que é pior do que a morte. Ele tá pedindo para poder morrer, e ela percebe que a maior punição pro Negan seria deixar ele vivo. Enquanto isso, Rick, após ter sido atrasado por Daryl, é obrigado a tentar defender as comunidades de uma horda gigante que tá atacando, a tentar guiar essa horda para outro lugar. E quando ele é cercado pela horda, ele acaba caindo em cima de uma viga de metal que atravessa ele, mas Rick ainda consegue se levantar e, lutando contra a vida, ele segue para direcionar a horda pra ponte, a ponte que eles tinham construído para ligar as comunidades. Ali, a horda de zumbis se aglomera e os personagens chegam para tentar ajudar o Rick, só que é tarde demais, porque é nesse momento que o próprio Rick decide se sacrificar para ajudar as comunidades. Ele pega seu revólver, atira numa caixa de dinamites que tinha ali na ponte, explodindo a ponte junto com ele e junto com todos os zumbis, acabando com a horda, mas fazendo com que ele desapareça de todos, ele seja dado como morto para a maioria. No final das contas, Rick, totalmente ferrado, foi levado pela correnteza para as margens do rio ali, onde Jades, a mulher lá do lixão, que tava do mal e agora virou pro lado do bem do grupo do Rick, tava pronta para poder fugir e escapar de tudo aquilo ali por meio de um grupo de um helicóptero que ela conhece, que tem uma comunidade grande que pode ajudar ela. E comunicando com eles, ela percebe o Rick como uma grande oportunidade, como uma passagem para ela ser levada para esse grupo e também para salvar ele. A partir disso, ela convence o grupo do helicóptero a resgatar o Rick e leva o Rick embora com ela, em direção a uma comunidade que ainda não foi apresentada totalmente pra gente. Já os personagens que ficam ali, todos ficam traumatizados com o que acontece, principalmente Michonne, que tava ali próxima de Rick, né, como uma companheira. Eles estavam como um casal. Daryl é outro que sofre muito e passou anos procurando vestígios do Rick, mas nunca encontrou nada. Após isso, temos um salto temporal de 6 anos, que começa mostrando Judith, que era bebê, agora crescida, com o revólver do seu pai, sendo treinada pela Michonne como sua mãe. Durante esse período de tempo que passou também, Michonne teve um filho do Rick mesmo, né, porque ela acabou engravidando do próprio Rick antes dele sumir, e o menino nasceu sem conhecer o próprio pai. Ela colocou o nome do menino de Rick Jr. e muitas coisas mudaram, inclusive visuais de alguns personagens. Carol, por exemplo, acabou se juntando com Ezequiel e cuidando de um garoto ali que vivia ali no reino e cresceu, chamado Henry, tendo ali uma família com um filho, mas logo novos problemas aparecem. Personagens, com o passar do tempo, começam a observar comportamentos diferentes dos zumbis, das hordas de zumbis, andando com padrões, como se eles tivessem inteligência. E uma certa noite, quando eles menos percebem, um dos zumbis puxa uma faca e mata o Jesus, o cara lá de Hilltop, de surpresa. Só que logo é revelado que eles não são zumbis, mas sim os conhecidos sussurradores. Um grupo de pessoas mesmo, liderados por uma mulher chamada Alpha, que vinha totalmente de forma precária no meio do mato, como animais mesmo, usando peles de zumbis para andar no meio das hordas e manipulando hordas, usando as hordas de zumbis como armas. E no meio de toda essa situação que preocupa o grupo, Daryl e Michonne conseguem capturar Lydia, que é a filha da líder desse grupo.
a filha da Alpha. Só que tudo começa a piorar e avançar quando o relacionamento entre Lydia e Henry começa a acontecer. Henry, que é o filho adotivo ali da Carol e do Ezequiel. Ele começa a gostar dela, eles começam a se aproximar, colocando o grupo mais em risco ainda com essa ameaça dos sussurradores. E tudo isso, no final das contas, leva a um grande acontecimento em que Lydia decide se desvincular da sua mãe, não gosta mais dela, fazendo com que ela se revolte cada vez mais com esse grupo e promova um dos ataques mais macabros feitos em The Walking Dead até hoje. A Alpha acaba matando uma pessoa, roubando o cabelo da mulher, roubando toda a roupa e se infiltra ali em uma feira que acontece ali no reino, com a junção de todos os grupos, maior parte dos personagens. Ali ela consegue capturar várias pessoas, vários rostos conhecidos como Tara, o próprio Henry, que tava ali namorando a filha dela, Enid e vários outros, e acaba levando pros sussurradores, arrancando a cabeça de cada um, colocando eles em estacas, delimitando o território deles, fazendo com que o grupo seja obrigado a ver aquilo ali, deixando Siddiq, né, que é o personagem que o Crawl tinha salvado anteriormente, como uma prova, né, uma pessoa que viu tudo aquilo ali acontecer na frente dele pra contar pros personagens. A partir disso, todos ficam traumatizados. Em um momento de inverno rigoroso, abandonam o reino, a comunidade tem as portas fechadas, Ezequiel sai dali, e o grupo todo decide se unir pra se preparar pra lutar contra essa ameaça dos sussurradores, caso eles voltem. E seguimos pra 10ª temporada. Após um tempo, a Alpha volta a agir com seu grupo, inclusive com seu braço direito, que é o Beta, um outro cara muito forte. Ela começa a avançar e atacar aos poucos as comunidades, colocar infiltrados nas comunidades, como por exemplo, o Dante, que apresentou como uma pessoa muito boa, atuou muito bem ali, como se fosse o médico de Alexandria, pra, na melhor oportunidade, atacar e matar pessoas de surpresa, e quem ele mata é justamente o Siddiq. Enquanto isso, Negan, que continuava preso ali dentro de Alexandria, depois de algumas saídas esporádicas, ele estava quase sendo condenado à morte pelo grupo. Mas ele acaba escapando depois de um acordo que foi revelado mais pra frente que ele fez com Carol, pra poder ele se infiltrar no grupo dos sussurradores e matar a Alpha, em troca da sua redenção. A Carol, que estava completamente revoltada com o que a Alpha fez com a vida dela. Negan então se infiltra no grupo, junta ali com Beta, acaba se aproximando de Alpha, eles têm até mesmo relações sexuais, eles se aproximam muito, a confiança da Alpha no Negan cresce muito, mas após um ataque que eles fazem contra Hilltop, que destrói a comunidade, Negan consegue uma oportunidade perfeita, pega a Alpha desprevenida e acaba cortando o seu pescoço, inclusive arrancando sua própria cabeça, levando a cabeça dela pra Carol. Carol, que se prova ser a mandante de tudo, conseguindo sua vingança. No meio disso temos o acontecimento extra da despedida de Michonne, que após conhecer um personagem misterioso que invadiu Oceanside, ela vai na ilha dele ajudar ele. Ali ela descobre num barco que tá na ilha as botas do Rick, que estão abandonadas ali, e também encontra uma espécie de celular antigo que não tá funcionando mais, mas que tem uma mensagem gravada na tela, com o desenho dela, da Judith, escrito Rick, e em japonês aparentemente continue acreditando. Uma mensagem que o próprio Rick deixou, as pistas que ele deixou, que a gente vai acabar descobrindo mais pra frente, mas a partir disso, Michonne tem a certeza, ou pelo menos acredita muito, que Rick está vivo. Ela avisa pra Judith que tá em segurança em casa, com as pessoas cuidando dela e do Rick Jr., avisa que tá indo atrás do Homem Corajoso que vai voltar, eles chamam o Rick, né, de Homem Corajoso, e parte. No meio desse caminho, ela ajuda uns sobreviventes que fazem parte de um grupo gigante, e ela se une a esse grupo gigante migratório que tá migrando pro norte, que com certeza vai ser mostrado mais na frente. E é assim que Michonne se despede de The Walking Dead. Mas ainda temos Beta vivo, que é o braço direito de Alpha, e ao descobrir que a Alpha morreu, ele se revolta, fica louco e usa a grandíssima horda chamada Oceano dos Mortos, dos próprios sussurradores, pra poder atacar e destruir as comunidades. Ele foca em Alexandria, ataca e destrói parte da comunidade ali, mas sem encontrar os sobreviventes que tinham fugido antes desse ataque, todos se escondendo em um hospital, que Beta consegue rastrear e cerca tudo ali com essa grande horda. Nesse momento, os personagens ficam encurralados, temos mortes de alguns personagens não tão importantes, como Beatrice, por exemplo, mas eles conseguem escapar e vencer os sussurradores, o que resta dele. Primeiramente, com uma colaboração de Negan e Daryl, em que Daryl mata o Beta com 2 facadas no olho, e segundo, com Carol, ajudada por Lydia, guiando a horda pra um penhasco ali do lado, acabando com todos os zumbis e boa parte dos sussurradores ali. Um ponto é que no meio disso temos o retorno de Maggie, que lá no salto temporal, durante aquele salto temporal, após o desaparecimento do Rick, ela seguiu pra uma missão sozinha, e só agora ela volta, vê Judith crescida, reencontra com o grupo e se une ao grupo. Mas na sequência, indo pros 6 episódios extras da 10ª temporada, do 17 ao 22, temos novos conflitos, principalmente com Maggie descobrindo que Negan ainda está vivo e Negan tá solto, né, que é algo absurdo pra ela, porque quando ela saiu ele ainda era preso. Os conflitos entre eles se intensificam, mas eles têm um problema a mais, que é o grupo dos Reapers, que é um grupo que virou inimigo da Maggie durante esse tempo que ela tava desaparecida, e eles têm que enfrentar um desses inimigos ali. Durante isso também temos vários outros acontecimentos em anexo, como por exemplo, ainda enquanto acontecia a batalha do hospital, Eugene, junto com Ezequiel e o seu grupo ali, seguiam pra poder conhecer Stephanie, que é uma mulher que ele fez amizade por rádio, que seria de uma comunidade que poderia ajudar ele com suprimento. Mas logo eles são cercados e rendidos por vários soldados com armaduras pesadas, muito fortes, fortemente armados. Mais pra frente a gente vê que eles foram colocados em vagões, estão passando por uma triagem pra poder serem levados pra essa comunidade. Inclusive temos um foco grande na personagem ali chamada Princesa, que no meio desse caminho de Eugene, Ezequiel e outros, pra poder encontrar essa comunidade, eles
conhecem ela. Uma personagem que se prova ser do bem, apesar de ser um pouquinho alterada da cabeça. Já indo pros personagens de Alexandria, temos uma missão de Padre Gabriel e Aaron que acontece nesse meio termo. O inimigo que eles acabam enfrentando, que representa grande ameaça pra eles, mas eles sobrevivem. Temos os flashbacks do momento que Daryl, no passado, ficou anos, né, na época do salto temporal, procurando o Rick. Viveu um tempo na floresta com uma personagem chamada Leah, que ele conheceu, se apaixonou. Eles tiveram um relacionamento, ela inclusive tinha um cachorro que ficou pro Daryl e Leah desapareceu. O outro ponto em relação a Negan, ele solto ainda nesse conflito com Maggie, é orientado a deixar a comunidade para não correr risco de ser morto pela Maggie. Nessa jornada ele tem um caminho para poder reencontrar o local onde o Rick venceu ele, reencontrar seu antigo taco, né, Lucille, que lembra sua esposa, que faz ele relembrar e a gente ter flashbacks do passado dele, tudo que aconteceu com ele quando começou o apocalipse. Por que Negan ficou mal, que é uma história que mostra que Negan não era um bom marido para sua esposa chamada Lucille, ele traía ela, e logo quando começa o apocalipse ela acaba descobrindo uma doença, um câncer, e mesmo sendo infiel antes, ele se prova fiel durante o apocalipse, cuidando dela, tentando ao máximo conseguir bolsas de quimioterapia para tratar ela, e é no meio de tudo isso, ele se envolve com alguns inimigos e problemas que atrasam a sua busca por quimioterapia para sua esposa, e quando ele chega, ele encontra ela morta, zumbificada. Negan traumatiza, esse é o momento que ele fica mal, decide pegar o taco que ele tinha ali, envolver com arame farpado e seguir para matar friamente esses inimigos que atrapalharam a vida dele, revelando a origem do Negan. De volta ao presente, Negan quebra esse ciclo do passado, queima esse taco que prendia ele, essa questão da sua esposa, e decide voltar para Alexandria desafiando as questões da Maggie. E é aí que finalmente vamos para a 11ª e última temporada de The Walking Dead. Voltamos o foco pro grupo ali, Eugene, Princesa, Ezequiel e Yumi, quando eles estão sendo aceitos em Commonwealth, essa nova comunidade que é revelada ser uma comunidade gigante de 50 mil pessoas, que tem vários soldados, enquanto em Alexandria, apesar da tensão entre Maggie e Negan, a reconstrução começa a acontecer, e eles seguem para uma outra missão, em busca de suprimentos, mas é ali que eles enfrentam novos zumbis, acabam indo parar num subterrâneo, enfrentam mortes de outros personagens, e acabam conhecendo os Reapers, ou Ceifadores, que é o grupo que estavam procurando a Maggie por todo esse tempo, que começa uma guerra contra eles. Mata vários personagens, fere vários, e mais pra frente Daryl é capturado por eles, mas ali ele acaba reconhecendo uma pessoa, Leah, a mulher que ele teve um relacionamento durante os anos que ele passou procurando o Rick, durante os anos de salto temporal. Ela faz parte desse grupo. Ali somos apresentados pra Pope, o líder desse grupo que quer matar as pessoas a todo custo, e Daryl é obrigado a fingir que está servindo esse grupo. Enquanto isso, os outros personagens finalmente chegam a Commonwealth. Eugene conhece uma personagem chamada Stephanie, que ele achava que seria Stephanie, quando na verdade a comunidade colocou uma pessoa falsa ali pra poder descobrir as verdades sobre o grupo do Eugene, pra fingir que é Stephanie. E o Miko, que era uma das sobreviventes que tava junto com eles no grupo, acaba reencontrando seu irmão ali em Commonwealth, um irmão que ela não via há anos e que ela achava que teria morrido, mas que tava ali, ele é médico. E com o tempo a gente vai aprendendo as falcatruas dessa comunidade, mas claro, a situação com os Reapers vai ficando cada vez mais tensa, enquanto Daryl continua fingindo que serve o grupo. E pra acabar com eles, Maggie e os outros usam a estratégia dos sussurradores, de horda de zumbis, pra poder atacar os Reapers. Inclusive usam a ajuda do Negan pra isso. Ali, quando os Reapers são atacados, Daryl, que tá infiltrado, aproveita pra matar alguns, facilitar o acesso. Eles percebem, a guerra se acentua, até que acontece o momento em que Leah, né, que tava ali do lado do Daryl, não era líder do grupo, ela mata o líder, assume o comando dos Reapers e se vira contra Daryl e o seu grupo, totalmente pronta pra acabar com Negan e Maggie que estão ali embaixo e todos os outros, com flechas de fogo e uma arma secreta que ela tem. A partir disso, a loucura toda acontece, essas flechas são disparadas, temos batalhas e lutas intensas ali dentro da comunidade, mas no final das contas, Leah, com seu grupo, que achava que estava na vantagem, acaba em desvantagem, com o grupo da Maggie ali surpreendendo, principalmente com o Padre Gabriel ali, armado com uma sniper, atirando de longe. Eles matam os companheiros dela, que ela considera irmãos, que ela vivia junto, só que sobram alguns, né? E toda essa situação termina com Maggie surtando, finalizando a maioria e quase matando Leah, que acaba fugindo ali. No meio disso tudo, a Alexandria, que estava totalmente destruída, foi atingida por uma tempestade e estava ficando cada vez mais suprimentos. Recebe ali a presença de Lance Hornsby, que é o diretor de Commonwealth, a grande comunidade que Eugene encontrou, acompanhado pelo próprio Eugene, e o próprio Lance dando uma proposta para que todos se juntem a Commonwealth. Nem todos aceitam, inclusive a própria Maggie não aceita, mas a maioria vai para lá, um local totalmente diferente do comum, que inclusive Daryl faz isso pelas crianças, que agora ele tá sozinho com Judith e Rick Jr., precisa cuidar deles para dar uma vida melhor. Daryl vira soldado agora desse grupo. Cada personagem começa a encontrar uma função ali, de acordo com o que trabalhavam no passado, uma sensação boa de tranquilidade, uma cidade de 50 mil pessoas que vive como se não houvesse apocalipse, que inclusive tem festa de Halloween, e é liderada por uma mulher que logo aparece, chamada Pamela Milton, a governadora Pamela Milton, que logo se prova ter várias falcatruas ali por trás. Na sequência da história, por meio dos personagens e das tramas deles, as sujeiras da comunidade vão sendo reveladas, por exemplo, personagens aí que são usados para poder invadir outras comunidades, matar pessoas friamente, para pegar suprimentos e outras coisas. Vários pontos de trabalho forçado, mas temos o ressurgimento de outros personagens, como por exemplo o próprio Negan, que tinha sumido por um período depois das questões ali de Alexandria, e ele reaparece ao lado de Anne, uma mulher que ele casou e que inclusive tá grávida do Negan. E eles estão vivendo em uma comunidade que tá sendo punida pelos soldados de Commonwealth porque foi acusada de estar roubando suprimentos
suprimentos deles, quando na verdade é revelado que quem estava roubando eles é Leah, sim, a ex-namoradinha do Daryl, que tinha conseguido fugir da base dos Reapers. Quando Lance, o diretor de Commonwealth, descobre tudo isso, ele decide executar uma estratégia, já que o próprio grupo ali de sobreviventes estava ameaçando ele. E o Top, por exemplo, lá não queria colaborar. Mataram vários soldados dele. E o próprio Daryl, que tinha virado soldado, se rebelou. Então Lance contrata Leah para que ela ajude a acabar com isso tudo, para que ela inclusive mate Meg, e ela tem motivos para isso, porque o que a Meg fez com o grupo dela. Mas quando Leah tá pronta para matar Meg, Daryl chega de surpresa e é obrigado a matar sua ex-namorada ali para poder proteger o próprio grupo. Mas assim estabelecem mais conflitos ainda contra a Commonwealth. Seguindo pro final, Negan é colocado como infiltrado dentro de Commonwealth para poder ajudar os personagens que restaram ali dentro ainda, que não tinham conseguido sair, porque eles com certeza seriam perseguidos por Lance agora. Dentre os personagens estavam as crianças, o Rick Jr., o filho do Rick com a Michonne, a Judith, a Grace, que é a filha adotiva ali do Aaron, a Carol também estava ali para cuidar deles, e ela se junta nos esforços com Negan novamente para isso. E é no meio de tudo isso que eles conseguem uma carta na manga, uma vantagem. Eles descobrem sobre Sebastian, personagem que é o filho mimado da líder da comunidade, que se acha o melhor de todos, que inclusive até ferra Eugene anteriormente na comunidade, cometeu abusos e fez com que Eugene fosse preso, né, por ter atacado ele. E sim, aproveitam de tudo isso e de uma revolta da população em cima dos Miltons, que são os líderes dessa comunidade, da Pamela Milton inclusive, para poder conseguir limpar a barra dele. Sebastian, que estava sumido, deixando a mãe preocupada, Carol e Negan encontram ele, entregam pra mãe, conseguem uma tranquilidade na comunidade, mas tudo piora quando chegamos no evento chamado Founders Day, que é um dia que Commonwealth comemora o dia dos fundadores, a festa de Commonwealth, que tem eventos, tem shows, tem luta livre ali na praça. Enquanto aquilo tá acontecendo, Eugene arma uma armadilha com Max, que é a verdadeira mulher que o Eugene conversou no rádio. Eles se aproximam agora, ela ajuda ele, e justamente ela, numa conversa com Sebastian ali, consegue extrair todas as informações verdadeiras. Ele conta as verdades sobre os Miltons, sobre o que eles são, que eles não são honestos, contam da corrupção deles, e Max grava tudo, soltando essa mensagem para que todos ouçam, que estão ali na comunidade. A partir disso, Sebastian corre, mas é surpreendido por zumbis que estão atacando a comunidade nesse momento, e foi justamente Lance que causou todos esses zumbis, por conta de que ele tinha sido preso anteriormente, pelo que ele tinha feito, usou dessa estratégia dos zumbis para fugir dali, e esses zumbis acabam atacando o Sebastian. Sebastian, filho de Pamela Milton, então morre, que faz com que ela solte todas suas garras, mostre quem ela verdadeiramente é, se torne a verdadeira vilã. Mas enquanto isso, temos outros acontecimentos, porque Aaron, Jerry e outros do grupo ali, que estavam de fora, vão até Oceanside para poder tentar um contato para ajudar eles também nessa luta contra a Commonwealth. Mas no meio desse caminho são surpreendidos por uma horda de zumbis, que no meio delas tem variantes zumbis. Zumbis que conseguem pegar pedra, usar pedras como armas, são inteligentes, escalam e outras coisas. Começam a aparecer cada vez mais nesse final. Outro ponto é que também, enquanto isso, os personagens que estão lá em Commonwealth acabam sendo capturados, acabam sendo levados em custódia pelas pessoas ali do Lance e são direcionados para trabalho forçado, que se prova que Commonwealth tem campos de trabalho forçado, mais falcatruas ainda da comunidade. No meio disso, Carol e Daryl vão atrás do Lance para poder descobrir aonde esses personagens foram enviados, para poder tentar achar eles, inclusive as crianças também. Acabam descobrindo pistas da verdade e Carol decide matar Lance friamente com uma flecha. Mas é aí que tudo se intensifica. O campo de trabalho forçado que os personagens foram levados é justamente a antiga Alexandria, que Commonwealth tomou Alexandria, tornou aquilo ali um campo de trabalho e todos que foram levados estão vivendo ali a pior vida possível. Mas aí temos um grande ponto. Após Negan e Ezequiel, principalmente, tentarem executar um plano de fuga, de rebelião contra o diretor desse campo de trabalho, eles são descobertos, não dá certo e direcionam para poder matar o Negan, para execução. Ezequiel impede, tenta convencer os soldados ali e acabam conseguindo convencer eles da verdade sobre o que é Commonwealth. Vários deles se rebelam. No final das contas, eles conseguem vencer o diretor e se reunirem para poder ir em direção em Commonwealth, salvar quem faltou, inclusive encontrar as crianças ali. Mas falta uma criança, que é a Coco, a filha da Rosita, que tá lá em Commonwealth. Ela consegue informações e eles vão em direção lá. Enquanto isso, Eugene, que havia sido preso lá em Commonwealth pela morte do Sebastian anteriormente, está sendo julgado lá pela corte por ter matado o personagem, e por falcatruas da comunidade ele acaba sendo considerado culpado, condenado à execução. Mas é aí que entra Mercer para ajudar, que é o líder dos militares da comunidade, que nesse momento ele já tá entendendo o lado dos sobreviventes ali e do quão a comunidade é errada, e justamente ele salva Eugene disso. Ele começa uma rebelião na comunidade que provoca sua prisão, né? Mercer acaba sendo surpreendido pelas pessoas que estão ali do lado de Pamela Milton e acaba preso. E aí que tudo vai piorando. Enquanto os sobreviventes vão voltando para a cidade, Pamela Milton direciona de propósito um rebanho, né, uma horda de zumbis para tentar fazer um bloqueio, para tentar barrar essa rebelião. Só que a horda perde o controle e invade totalmente a comunidade, porque também tem variantes zumbis ali no meio. Alguns desses zumbis variantes escalam, derrubam os soldados ali e conseguem ter o acesso pelo portão. No meio disso, os personagens chegam lá, alguns se separam, mas quando Daryl tá junto ali com Negan, Meg, outros, inclusive Judith, na estação central de Commonwealth,
Commonwealth, Judith acaba sendo baleado. Enquanto eles estão vencendo vários soldados, Pamela Milton aparece armada ali com raiva, falando que eles são os causadores disso, atira e o tiro acaba pegando na Judith. E então começa uma grande luta dos personagens para poder vencer a horda de zumbis, para poder sobreviver, se unirem e inclusive Daryl tentar levar Judith até o hospital de Commonwealth e salvar a vida dela. Ela é salva, Daryl consegue chegar com ela a tempo do hospital, enquanto os outros personagens conseguem proteger tudo ali. Enquanto tá tendo outras mortes em Commonwealth, Daryl revela que ele sempre foi doador universal. Ele tem um tipo sanguíneo doador universal e consegue doar sangue diretamente ali pra Judith, mesmo com risco, mesmo com várias coisas. O que dá certo, ele salva a sua vida, mas inclusive é ali que ele ouve da boca da Judith que Michonne foi atrás do Rick, que o Rick provavelmente está vivo, que vai mover ele ali pro final. Mas a gente continua com os outros pontos. No meio disso, temos vários personagens encurralados, como por exemplo Rosita, Eugene e Gabriel, que foram atrás, né, de encontrar a Coco, a bebê da Rosita, e encontram, mas os zumbis cercam. E no meio da horda de zumbis, que Rosita acaba caindo ali, e mesmo se levantando e conseguindo sair, ela ainda acabou recebendo uma mordida letal. Já voltando ao Daryl e o foco ali contra Pamela Milton e os sobreviventes, o grupo fica frente a frente com Pamela Milton ali no centro. Daryl faz um discurso muito importante de que eles não são mais mortos-vivos. Mercer, que conseguiu fugir da cadeia com a ajuda da princesa, acaba aparecendo ali, eles rendem. Pamela acaba presa pelos seus crimes e inclusive por, nesse momento de ataque de horda de zumbis, ter fechado os portões da área nobre de Commonwealth para as outras pessoas, as pessoas mais pobres, para que eles morram ali pros zumbis. A horda chega, tudo se espreme, toda a situação fica sinistra e a resolução que eles arrumam é colocar bombas, usar combustível e outras coisas para explodir todo esse bairro rico junto com essa horda de zumbis que atacou Commonwealth. Sim, a partir disso todos se reúnem para um grande jantar de comemoração, para poder comemorarem tudo isso que venceram, mas nem tudo é tão feliz assim, porque é justamente ali que Rosita revela que tinha sido mordido por um zumbi naquela loucura. Quem sofre muito com isso claramente é o Eugene, que junto com ela acaba se despedindo. Temos um momento emocionante da morte da Rosita e logo seguimos para um salto temporal de um ano depois, em que todos estão reunidos ali no centro da comunidade para comemorar os novos líderes, os novos pontos, para poder homenagear os perdidos, né, no meio do caminho. Inclusive tem placas ali com o nome da Rosita e outro. A liderança fica com Mercer e Ezequiel ali agora. Alexandria foi reconstruída e completamente arrumada, com lideranças ali de Aaron e Gabriel também. Hilltop também foi reconstruída, vários personagens se reencontram lindamente ali, inclusive Meg liderando o local novamente. E por fim, Daryl decide deixar todos a partir dos portões ali de Commonwealth, despede de Carol, despede das crianças, do Ezequiel também, para poder buscar mais coisas nesse mundo, mas principalmente para ir atrás de Rick e Michonne, já que Judith contou para ele toda a situação de Rick e Michonne, que Michonne descobriu sobre o Rick e foi atrás dele. Daryl agora também vai atrás. Depois disso, temos um corte dessa cena para uma cena de Rick Grimes, uma cena rápida que mostra um momento um tempo depois que ele tinha sido levado por um helicóptero para esse grupo que é o CRM e ele tentava fugir, porque se provou não ser um grupo muito bom. Ele inclusive escrevia uma carta para deixar para Michonne, para deixar pro pessoal em casa, para ver se eles encontravam. A cena mostra ele deixando essas pistas ali, jogando parte dos itens que ele tinha em um barco, que foi o que a Michonne encontrou lá na 10ª temporada, e a carta colocando dentro de uma garrafa e jogando na água, que não se sabe quem vai encontrar. Enquanto são intercaladas cenas da própria Michonne mostrando que ela tá com uma armadura especial e um cavalo à procura do Rick, também escrevendo cartas pro pessoal em casa, tentando se aproximar, descobrindo mais sobre o Rick, e tudo termina com uma cena da Michonne em cima do seu cavalo, indo em direção a uma horda gigantesca, maior que a gente já viu em The Walking Dead, provavelmente para usar isso como arma contra o grupo que pegou o Rick. Enquanto isso, também temos uma cena do próprio Rick se entregando ao grupo, de novo, o grupo do helicóptero, eles recapturando ele. Só que isso aconteceu anos atrás, a gente não sabe como o Rick tá na atualidade. De qualquer forma, The Walking Dead se encerra com essas cenas dos dois, enquanto também todos os personagens dizem a seguinte frase: somos nós que sobrevivemos, terminando aí com a imagem de Judith e Rick Jr. esperando eles voltarem. Sim. E sim, essa é a história da série The Walking Dead. Obviamente tem os outros spin-offs que seguem a história da série principal, continuam a história de Rick e Michonne para poder encerrar esse universo, que continua a história do Daryl, que continua a história de Negan e Meg, muita coisa. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo especial assim também sobre a história completa de cada um desses spin-offs e dos outros também que estão em anexo. Coloque nos comentários. E claro, não esquece de deixar esse like, ajuda muito mesmo na divulgação disso aqui, dá trabalho demais pra fazer, talvez é o maior vídeo do canal até hoje. E não deixe de se inscrever no canal que a gente vai atualizar tudo sobre esse universo. No mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!